Olá, hoje é dia 31 de dezembro de 2019 e eu penso em postar este vídeo amanhã, daqui a algumas horas, amanhã no dia 1º de janeiro de 2020. Eu resolvi gravar este vídeo porque ontem, quando eu me deitei, me veio à mente o livro de Ageu e um texto de Ageu, e hoje pela manhã eu acordei, lembrei-me do texto. E quando eu terminei a minha devocional há pouco, terminando de ler o livro de Josué, mais uma vez me veio o texto à mente, então eu resolvi postar este vídeo. E o texto mais específico de Ageu que me veio à mente é a parte final de Ageu 1:5, que diz: considerai o vosso passado. Meus irmãos, o tempo é uma forma que temos para marcar a história. E esse tempo assume aspectos significativos ou não. Eu não estou dizendo que haja tempos mais significativos ou menos, eu não estou entrando nisso. Eu estou dizendo que o tempo assume para nós características especiais de acordo com aquilo que percebemos. A história, ela tem um lado humano e um lado divino. Eu costumo usar essa categorização. Eu digo que o lado humano são os fatos constatados por nós, que nós lemos nos jornais, nas revistas, nós observamos com nossos próprios olhos, as pessoas nos contam, e assim transcorre a história. Mas também a história tem um aspecto divino, ou lado divino, que é a ação de Deus por meio destes eventos. Nós quase não percebemos esta ação divina. E quando você, por exemplo, vai trabalhar com história, com documentos, você trabalha, obviamente, com papéis, você trabalha com documentos, você trabalha com testemunhos e percepções de fatos. Mas estes fatos, essas percepções, não eliminam o fato de que nós cremos em um Deus que é o Senhor da história. Isso, para nós cristãos, é extremamente importante. A história faz-se com documentos e com a leitura que fazemos desses documentos. Mas nós cremos que há um Deus que rege a história através dos meios que Ele mesmo estabelece para isso. Mas voltando ao texto de Ageu, quando Deus diz: considerai o vosso passado, é muito importante entendermos que a Bíblia é um livro que trata também de filosofia da história. Talvez o livro mais significativo quanto a isso seja o livro de Abacuque, a compreensão do profeta dos fatos históricos, porque muitas vezes os fatos históricos entram em conflito com a nossa fé, sejam porque nossa fé ela é equivocada, há uma interpretação errada, ou seja porque também os fatos que nós percebemos não são bem assim, nós temos uma percepção errada deles. Mas não importa. A realidade é que aquilo que nós sentimos, como nós nos sentimos, é que determina a nossa compreensão e visão da realidade. Quando pensamos aqui em Ageu, recordamos bem o contexto lá do livro de Esdras, capítulos 3 e 4, de modo especial, o povo tendo voltado, libertado pelo rei Ciro. Quando o povo volta para a sua terra, começa a reconstrução do templo, interrompem a obra depois de receberem muitas pressões dos samaritanos, e passam-se 16, 18 anos sem que eles mexessem mais no templo e cuidaram das suas casas. E fizeram bem em cuidar das suas casas. Só não fizeram o melhor, que era reconstruir o templo. Mas é natural que quando você abandone certas ênfases ou certas prioridades, outras vão assumindo o seu lugar. E o povo cuidou do seu templo, né, que aqui chama em AG1 de casas apainiladas. Mas Deus agora, por meio do profeta,
os desafia a considerar a história. Olha, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Do pouco que vocês colhem, vocês colocam num saco furado. Considerar a história. Vocês dizem que nunca é tempo de reconstruir o templo. Vocês dizem que não é a hora ainda. Mas a hora para vocês sempre é essa. Ou seja, de acordo com seus interesses e suas prioridades, o tempo sempre é o momento correto. Considerai o vosso passado. Meus irmãos, quando pensamos em ano novo, nós pensamos muito em futuro. O que vamos fazer, o que idealizamos, isso é natural e também é desejável, tendo a consciência de que Deus é o Senhor de todos os fatos, de todas as circunstâncias. Mas também é de suma importância para nós considerar os fatos passados, a direção de Deus, as provações de Deus. Em grandes momentos da história bíblica, nós encontramos Deus desafiando o povo a isso, ou por meio de seus servos a considerar este fato. Como eu falei há pouco, eu terminei de ler o livro de Josué, e nos capítulos 23 e 24, que eu li hoje, me chamou muito a atenção isto, como Josué relembra o povo a condução de Deus. Há um resumo em Josué capítulo 23 da direção de Deus, as dificuldades que pareciam à época intransponíveis, obstáculos invencíveis. E, no entanto, agora, olhando para trás de forma de resumo, parece, por outro lado, algo tão simples que aconteceu. Deus conduziu seu povo, a sua terra, conforme prometera. A promessa de Deus é sempre destacada por Josué. Nós entendemos, então, meus irmãos, que a história é marcada por atos de Deus e é preciso que os consideremos de um modo especial em momentos de indecisão, de tristeza, de incapacidade, não simplesmente nesses momentos, mas de modo muito especial. Quando nós olhamos o salmista narrando a sua dificuldade de enfrentar o inimigo, o salmista lembra a história que seus pais lhe contaram e diz: os nossos pais nos têm contado. A importância da memória. A igreja, é um povo de uma memória viva que considera os feitos de Deus. E Deus quer que nós relembremos isto constantemente. Lembremos os atos de Deus, os atos de disciplina de Deus, os atos de bênção de Deus, de perdão, de restauração. É claro que nós não temos a percepção completa disso, mas certamente nós temos a percepção clara de muitos dos atos de Deus em nossa vida. Então nós temos um novo ano pela frente. Um ano, certamente, com dificuldades, como são todos os anos, as provações próprias. E certamente o desafio de Deus é para que levemos a sério a sua palavra, que obedeçamos aos seus mandamentos, que nos submetamos a Ele. Isto é um aprendizado da fé. E considerar a história dos atos de Deus em nossa vida pode ser um instrumento extremamente útil para nos fortalecer. Aqui, Ageu repreende o povo, ou Deus, por meio de Ageu, repreende o povo quanto ao esquecimento dos atos de Deus. E agora, Deus dá essa mensagem e dá mais outra mensagem, porque parece que o povo se anima no Senhor e logo depois desanima-se. E no capítulo 2, Deus volta a falar ao povo: olha, o meu espírito habita no meio de vós. Sejam corajosos, levem adiante a obra. E o povo considerou os atos de disciplina de Deus, de bênção de Deus. E de fato, meus irmãos, o povo, em 4 anos e 4 meses, mais ou menos, pouco menos de 4 anos e meio, construiu o templo. 16 anos, como eu disse, 18 anos tinham se passado. Agora, em 4 anos e meio, um pouco menos, eles construíram o templo, porque eles confiaram em Deus. Os recursos eram os mesmos que eles tinham há 16 anos. O fato é que alguns estariam até mais velhos e mais cansados, mas eles confiaram em Deus. Então, meus irmãos, eu quero estimulá-los a considerar os atos de Deus na sua vida. 2019, 2018, você pode não lembrar nenhum ano, mas o que Deus tem feito.
como Deus tem abençoado, como Deus o conduziu até aqui, como Deus o sustentou. É que nós vamos nos esquecendo, né, disso. Vamos nos esquecendo. Um dos efeitos do pecado é isso. É esse. O pecado nos faz esquecer dos atos de Deus. E uma das ênfases bíblicas também é de nos fazer lembrar o que Deus tem feito. Quando Paulo envia Timóteo aos Coríntios, ele diz que Timóteo tinha como propósito lhes fazer lembrar tudo o que vos tenho dito. Pensem na ceia, um assunto que eu estou tratando, uma série de vídeos sobre o aspecto de memorial. A igreja deveria repetir sempre a ceia como ela o faz. E um dos propósitos é relembrar o pacto, a aliança de Deus com o seu povo. Consideremos o nosso passado. Como diz o poeta, pois no passado tu nos guiaste assim. Ou como nos diz um outro poeta, para que nós tenhamos uma grata memória dos feitos de Deus. E neste novo ano, nós consideremos os feitos de Deus e tenhamos o desejo de sermos mais obedientes a Deus, mais tementes a Deus, e que coloquemos os nossos talentos, poucos ou muitos, isso não importa, deixemos isso com Deus, mas coloquemos os nossos talentos a seu serviço. E Deus assim haverá de nos abençoar e estaremos marcando novos pontos de referência em nossa vida, que no futuro poderemos, sem dúvida, considerar os fatos do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus, da providência de Deus em nossa vida. Sendo assim, feliz 2020 de obediência e submissão a Deus. Amém.